Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira e mais uma vez nós estamos aqui no canal que foca vidas. Vocês devem ter percebido que na segunda parte, nós estamos fazendo agora a terceira parte de Pequei e agora o que que eu faço? Eu parei de repente. E exatamente quando eu falei, olha, mesmo que você frequente a minha igreja por 50 anos, se você não foi circuncidado no coração, ou seja, se você não nasceu de novo, se você não teve um encontro com Jesus, você está tão morto quanto alguém que nunca entrou na nossa igreja local. E uma outra coisa que eu queria colocar, quando se fala de igreja, nós não estamos falando de um lugar físico. A igreja, para nós, que entendemos a palavra de Deus, são os chamados para fora. É um organismo vivo. Todo aquele que um dia teve o seu coração circuncidado, ou seja, se arrependeu de seus pecados e convidou Cristo para entrar na sua vida, esse foi feito filho de Deus e pertence à igreja. Igreja cuja palavra, igreja católica. Todos nós cristãos de verdade somos católicos. Por quê? Porque a palavra católico significa universal. E o evangelho do Senhor é universal para todos os povos de todos os tempos. É uma palavra inerrante e atende a todas as pessoas, não importa o país, não importa a etnia que ele tem. Ok? Bem, mas como eu estava falando, você deve ter percebido que nós estávamos falando, e quando eu disse que mesmo que a pessoa entrasse e ficasse 50 anos na nossa igreja, se ela não aceitasse o Jesus, ela estava morta. E de repente, tchum, sumiu. Essa segunda parte eu tive que gravar 3 vezes. A primeira vez estava quase pronta e aí aconteceu uns barulhos, tal, tive que apagar. A segunda vez também estava bem adiantado e de repente a câmera estava cheia. E aí eu esvaziei o máximo que eu podia e estou fazendo a gravação e de repente naquele ponto ele para. Aí eu pensei assim comigo, bem, como eu falei mais ou menos tudo o que eu queria, então eu vou colocar dessa maneira mesmo, ok? Bem, meu amigo, ou minha amiga, não sei exatamente quem é que está me ouvindo agora e assistindo. Ah, na segunda parte, eu fiz a introdução e teve a segunda parte, eu dei um reforço em algumas coisas que eu havia falado na primeira parte, porque teve a introdução, a primeira parte e a segunda parte. Então, nessa segunda parte, eu tive que reforçar algumas coisas, alguns pontos que eu achei importante foi quando eu mencionei aí Romanos, inclusive. É essencial. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que aqueles que estão nos ouvindo, muitas vezes por falta de conhecimento das Escrituras, ou está começando agora, talvez não tenha entendido a palavra que eu utilizei, gentil. Então, no mundo nós temos 3 grupos hoje. Os gentios, que são os das nações. Todas as nações são, aos olhos dos judeus, gentios, que seria Goim. Os próprios judeus e a igreja, que é formada de gentios e de judeus, ok? Então, agora nós já estamos mais ou menos encaminhando para aquele ponto que eu queria ressaltar. Nós temos que ter certeza da nossa salvação e que o Senhor fez um trabalho completo. Ele fez um trabalho completo na cruz. Quando alguém fala muitas vezes dizendo assim, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas eu tenho que dar uma mãozinha para ele fazendo boas obras, frequentando a igreja, dando dízimo. Ou seja, Jesus e mais alguma coisa, isso não tem respaldo bíblico nenhum. Porque quando o Senhor Deus se fez homem, Jesus, Deus homem, ele entrou na história e foi para a cruz do Calvário, esse que criou todo o universo, e conforme Colossenses diz,
Não só ele criou, mas ele sustenta o universo. Tudo nele subsiste. E que tudo foi feito por ele e para ele. Ele não ia fazer uma salvação, desculpe o termo, meia boca. Nosso Senhor é poderoso. Então, uma vez uma pessoa disse assim para mim, mas você é muito soberbo. Só vocês é que vão ser salvos? Eu disse, espera um pouquinho. Vamos entender essa tua pergunta. Primeira pergunta é, só vocês que vão ser salvos? Só vocês quem? Não, ele estava talvez pensando em termos de denominação. E eu disse para ele, não. Todas as pessoas, independente do lugar que esteja, se ela aceitou Jesus Cristo de verdade, se ela se arrependeu dos seus pecados e pediu para Cristo entrar na vida e ser Senhor, este é filho de Deus e vai ser salvo sim. Porque essa é a garantia que Jesus dá. Mas a pessoa que soma Jesus e mais alguma coisa não está realmente olhando para Cristo como alguém que fez uma obra perfeita na cruz. Tanto é que nós estudamos Colossenses 2 e também, claro, ele removeu inteiramente, por completo. Jesus fala em João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Não é terá, pode ser, quem sabe. Tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou, isso é tempo passado, passou da morte para a vida. Vou repetir. Jesus é que afirma isso, não sou eu. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. E quando nós abrimos Hebreus 9:27, diz, ao homem está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso, juízo. Bem diferente do que Jesus está oferecendo, né? E quando nós olhamos, por exemplo, lá em 1 João, 1 João, ele fala para nós de uma maneira muito direta com respeito a isso, e ele diz assim, quando nós realmente paramos para meditar naquilo que a palavra está falando. Não aquilo que o homem fala, mas aquilo que a palavra fala. E ele diz assim, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 10. Aquele que crê, se você crê, então você está dentro disso que ele está falando agora. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, se referindo a Deus o Pai, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, olha só o que ele vai falar agora. E o testemunho é este, que deu, olha só, vou ler bem pausado. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Vou repetir. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Jesus mesmo declara, eu sou o caminho, não um dos caminhos, eu sou a verdade, fora dele é mentira, e eu sou a vida, fora dele é morte. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas olha o que ele fala no versículo 12. Aquele que tem o Filho, você tem Jesus? Você tem o Filho? Você entendeu que você era pecador, miserável, podre, e que se morresse, mesmo praticando qualquer tipo de religião, inclusive frequentando qualquer igreja evangélica, até uma igreja que prega a palavra, e você não nasceu de novo, não adiantou nada, mas ele está fazendo uma afirmação para você agora. Aquele que tem um filho tem a vida. Não é terá, pode ser, depende do que você faz. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha só. Ou você crê no que a palavra de Deus nos ensina e realmente descansa nessa verdade, ou você vai ficar sendo dominado pelo medo por muitos e muitos anos.
até a sua morte. Eu sempre falo que existe dois estados. Um é terrível. É aquela pessoa que ouviu um evangelho falso e produziu, então, um zumbi. Uma pessoa que pensa que está viva, mas está morta. Um evangelho que não prega a verdade. Um evangelho que prega somente prosperidade, a cura e qualquer outra coisa, né? Aquele que vira e fala, olha, eu vim aqui para falar para vocês que Jesus pode mudar a sua vida. Você pode ter um carro novo, você pode ter um apartamento, você pode se reconciliar com a sua esposa, você pode isso e aquilo. E se você está nesse estado e quer ter Jesus para mudar a tua situação, venha. Venha e aceite a Cristo como Senhor e Salvador. Sim, isso é verdade. Só que ele não pregou o evangelho. Ele ofereceu algumas coisas para aquela pessoa e em troca ele está dizendo, olha, Jesus vai entrar na sua vida e vai mudar tudo. Mas não é isso que Jesus fala. A palavra fala que nós temos que reconhecer que somos pecadores e que nenhuma igreja salva. Quem já assistiu a 5 Mentiras da Religião sabe do que eu estou falando agora. É só entrar lá no meu canal, exatamente nas 5 mentiras, você vai entender bem. Jesus entra no coração daquele que se arrepende e pede para ele ser seu Senhor e Salvador. E ele faz essa garantia. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Bem, todo esse tempo eu estou preparando base para entrar em 1 João, capítulo 1. Então, se você quer realmente ter uma vida tranquila, quer ter uma vida que não tem nenhum tipo de problema, não venha para o Evangelho. Porque é a última coisa que Jesus oferece. Porque o Senhor diz que aquele que realmente quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. O mundo vos odeia, porque odiou a mim, diz o Senhor Jesus. Então, eu queria fechar esse agora, dizendo para você o seguinte: nós vamos passar para a próxima parte e nós vamos estar agora explorando 1 João. Vamos começar assim, tá bem? Mas eu quero isso, eu queria afirmar bem isso, que você tem que ter certeza da sua salvação, que você realmente é alguém que Deus se importa. Ah, então eu posso fazer o que eu quero? Não, eu já mencionei isso. A pessoa que fala até isso, na verdade, nunca nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não vai querer fazer nada errado. Agora, se fizer, o Senhor disciplina. E Ele disciplina quem ama. Ok? Ele disciplina quem ama. Tá bem? Então, não esqueça de você realmente colocar aí o sininho. Se você achou boa esse vídeo agora, dá um ok aí. Ok? E também se inscreva. Ah, um detalhe. Faça perguntas. Comente. Mande temas. Pode realmente colocar esses temas no meu celular, ok? 011 999 11 5272, tá bem? Até já.